Boa noite, tudo bom, Tereza? Tudo bom, Marilene? Que bom que você está aqui hoje. Tudo bom? Boa noite para vocês. Sejam bem-vindas. Logo a gente vai começar a nossa live para entender esse sintoma, qual a origem emocional desse sintoma. Tudo bom, Tereza? A gente vai entender por que acontece esse sintoma, essa infecção com a gente. Qual o motivo? Oi. Esperando um pouquinho o pessoal entrar. Oi. 35555. Quem será esse 355? Tudo bem. Oi, Fabrício. Boa noite. Tudo bom? Que bom que vocês estão aqui hoje para mais essa live. A gente está aqui para curas, né? Para a gente conseguir as nossas curas sem muito remédio, né? Oi, José. Oi, José. Oi, Fabrício. Boa noite, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje é um assunto que interessa tanto os homens quanto mulheres, interessa as crianças, interessa os jovens, interessa as pessoas mais idosas. Então é um... Oi, universo. Eu não sei o nome de vocês. Oi, Luciana. Boa noite. Daqui a um pouquinho a gente já vai começar. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui para compartilhar comigo esse momento. É muito bom. Oi, Luciana. Oi, Luciana. Boa noite. A gente já vai começar para falar sobre esse assunto. É um assunto bem interessante. E é bom que a gente comece a entender como funciona a nossa mente, as nossas emoções. Oi, Kellen, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bom, Kellen? Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária e sobre infecção urinária, tanto dos homens quanto das mulheres. Por que acontece tanto esse sintoma com a gente? Sejam bem-vindos. Oi, gatona, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui comigo hoje, para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto que interessa muita gente. Saudades. E daí, você melhorou? Tudo bem? Não costumo ter infecção, mas já estou com uma pequena incontinência que me incomoda muito. Quem falou isso foi a Tereza. Tereza, então você fica aqui com a gente, porque eu vou falar direitinho o que seja para você entender, tá? E o que você pode já ir fazendo. Oi. E a incontinência não tem nada a ver com idade, viu, gente? Tem gente jovem que tem incontinência. Então, essa história de que doença, que é uma doença, que é um problema de pessoas mais velhas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com idade. É uma coisa que, viu, Tereza? É uma coisa que começa a qualquer idade. Crianças, jovens, adultos. É um problema emocional. Então tá, então nós vamos começar agora a falar sobre esse tema. Eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com autocuras. Como você encontrar a raiz emocional do seu problema, a raiz emocional da sua doença ou do seu bloqueio. Não só encontrar a raiz emocional, mas também tratar essa raiz emocional. Porque às vezes as pessoas vivem com uma doença há tanto tempo, né? E não percebe que essa doença é emocional. E 98% das doenças que a gente tem no nosso organismo, elas vêm de uma questão emocional. E quando você resolve essa questão emocional, você consegue se autocurar. Então, a gente tem que começar a olhar mais para nossas emoções. Oi, Francisco. Oi, Leni. Sejam bem-vindos. Então, hoje o tema é incontinência urinária e infecção urinária, tanto para homens quanto para mulheres. E essa doença, ela comete qualquer idade, como eu falei, não é uma coisa só de mulheres, né? A maioria são mulheres, mas não é uma coisa que só de mulheres. E hoje ainda tem muito tabu em falar nisso.
falar sobre incontinência urinária e falar sobre infecção urinária, existe um tabu muito grande. Tem mulheres e tem homens que vivem com esses sintomas, com essa doença, e eles não comentam com ninguém. Chega um ponto que começa a achar normal. Ai, quando eu dou muita risada, eu faço xixi, né? Ai, quando eu chego em casa correndo, quando eu vou entrar no banheiro, já começo a fazer xixi, né? As pessoas têm muita vergonha de comentar isso. Existe um tabu muito grande. E com o tempo já acha que isso é normal, fazer xixi antes da hora, não conseguir segurar o xixi, né? Tem infecção urinárias recorrentes, acha normal, né? Então a gente tem que começar a olhar que isso não é normal e isso vem de algo emocional que você viveu, e a gente precisa começar a cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Oi Rico, oi Alexandra. E alguém, se o pessoal já quiser deixar alguma pergunta, pode ir perguntando. Oi Fabrícia, né? Pode ir deixando perguntas que depois no final da live eu vou responder. Então, para a gente entender isso, esse conflito que a gente traz de incontinência urinária e infecção urinária está muito relacionado com o nosso território. Então, é um conflito que você não conseguiu marcar o teu território. Você não conseguiu defender o seu território. Você se sentiu insegura diante do seu território. E aí você começa com esses problemas de saúde. O que é o nosso território? O nosso território, primeiramente, nós vamos começar com o nosso corpo. Oi, Kelly, então você presta bem atenção que você vai entender tudo isso. Então, o primeiro território... Oi, Camila, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. O primeiro território nosso é o nosso corpo. Então, o território mais importante nosso é o nosso corpo. Aí vem os filhos, o que é o território? A nossa casa, o nosso emprego, um cachorro que a gente gosta muito. O que mais? Uma profissão pode ser o nosso território, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso parceiro. Então, tudo isso é o nosso território. Às vezes até um brinquedo, às vezes até uma joia, algo que a gente gosta muito. Isso é o nosso território. Então, quando a gente se sente invadida ou não consegue defender aquele território que era muito importante para a gente pode desenvolver essas doenças. Então, a incontinência urinária e a infecção, elas vêm de uma dificuldade em marcar o seu território, ou você não conseguiu marcar, né? Ou você não conseguiu deixar, ou você teve dificuldade para não deixar alguém chegar até o território. Então acaba tendo esses problemas de saúde. Para falar disso, a gente tem que entender um pouquinho da nossa bexiga. A nossa bexiga, ela tem 2 esfíncter. O que é esfíncter? Esfíncter são 2 anéis que prendem o xixi. Então, existe o esfíncter superior e o esfíncter inferior. O esfíncter superior, que é um anel, ele é totalmente dominado pelo nosso subconsciente e nosso inconsciente. Quem domina esse esfíncter superior é a nossa mente inconsciente. E aí, o que acontece? É como a batida do nosso coração, como a nossa respiração, como a nossa digestão, como a circulação do nosso sangue no nosso organismo. Nós não conseguimos, a nível racional, controlar isso. E esse esfíncter superior da nossa bexiga também é a nossa mente inconsciente, subconsciente que comanda. Nós só conseguimos dominar o nosso esfíncter inferior. Então, por isso que às vezes você tem essa incontinência urinária, porque você não é você que controla. É a sua mente inconsciente e a sua mente subconsciente que está controlando. Então, quando você se sente atacada, você vem a questão do xixi, ou a questão da infecção urinária, que eu vou explicar depois mais profundamente. E aí a gente fala, mas isso não é verdade. Como assim? Eu vou fazer xixi sem querer, né? Como assim? Não, nós temos os nossos comandos subconscientes. 98%, aliás, 95% dos nossos comandos físicos, eles vêm da nossa mente subconsciente.
Só 5% quem comanda a nossa mente é o consciente. Então, essa questão da nossa bexiga tem muito do subconsciente, né? Do automático, aquilo que você faz sem você ver, sem você conseguir controlar. A parte automática do seu sistema mental, do seu organismo, que são 95%. Então, é muita coisa tomando conta da gente. A gente só consegue tomar 5%. Que é o esfíncter superior. O inferior, aliás, o esfíncter inferior, o superior, quem manda é o automático. Se eu me sentir atacada no meu território de alguma forma, eu posso desenvolver uma incontinência urinária. Porque é como se eu não controlasse, eu tenho que marcar o meu território. Para entender melhor, eu queria que vocês pensassem assim, comparar a gente com uns animais irracionais, porque nós também somos animais. Só que nós somos animais racionais, a gente pensa, né? Analisa, é o que nos diferencia dos outros animais. Os animais irracionais, o que acontece? Eles marcam o seu território, não é assim? Oi Flávia, oi Paula, oi Cláudia, tudo bom? Sejam bem-vindos. Os animais, eles marcam o seu território. Vamos pegar um cachorro. O cachorro, vocês já viram que o cachorro, ele sai o quê? Fazendo xixi para todo lugar que ele anda. Por que ele faz esse xixi? Por quê? Ele pensa para fazer esse xixi? Ah, não, eu vou fazer esse xixi isso aqui por isso. Não, é muito automático, é instintivo. Ele sentiu que o seu território foi atacado. Quando passa um cachorro ali no seu território, um outro cachorro, ele já sai fazendo xixi. Ele já marca o seu território, quer dizer, esse território é meu. Você não entra, porque ele é meu, né? Então, e nós também temos isso. Nós também temos a nossa memória, o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro instintivo. E é muito, é 95% que ele comanda a gente. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. O cachorro, ele faz isso, né? Ele marca o seu território. O urso, ele também marca o seu território. Vamos pegar uns exemplos de animais. O urso, quando ele quer marcar o seu território, ele sai se esfregando, deixando o seu cheiro lá. É a maneira de marcar o território, de ninguém entra no meu território. Esse território é meu, né? E ele deixa aquele cheiro, porque mesmo ele não estando ali, quando alguém passar por ali, vai saber, olha, aqui tem dono. E se eu entrar aqui, eu vou ser atacado. Então, é isso que ele faz. Ele deixa o cheiro dele para espantar os outros animais. E nós também fazemos isso. E vamos pegar outro animal, o gambá. O gambá também tem um cheiro muito forte, um cheiro fétido. Por quê? Também é uma maneira de marcar o seu território. Quando ele está sendo atacado, o que ele faz? Ele solta aquele cheiro, que ninguém aguenta, todo mundo sai de perto. Ele faz aquilo lá pensando? Não, é instintivamente. Naquele momento que ele se sente atacado, ele libera esse cheiro fétido para marcar o seu território. Ninguém chega perto de mim. Eu estou sendo atacado, mas eu não quero, né? Então é isso que ele faz. E o ser humano é assim também. Nós temos a nossa bexiga, ela é um órgão arcaico. Ela veio de muito tempo, né? Então ela tem essa função, a função de fazer o xixi, de eliminar a urina, mas também tem a função de marcação de território. Né? Então, por isso, muitas vezes a gente tem essa incontinência e essa infecção. O nosso nariz, voltando agora para o nariz, quando a gente está em perigo, o que acontece? Os 5 sentidos nossos, eles ficam aguçados. Eu ouço melhor, eu sinto cheiro melhor, eu vejo melhor, né? Então, eu sinto gosto melhor. Então, os 5 sentidos meus ficam aguçados. O meu cheiro fica aguçado. Então, quando eu estou sendo atacada, ou quando eu estou querendo atacar alguém, os meus 5 sentidos, eles ficam à flor da pele. Eu percebo tudo o que acontece. E isso é uma maneira inconsciente, subconsciente. Eu não tenho noção disso, mas é o que acontece. E então, o nosso nariz já percebe o cheiro. Às vezes a gente nem percebe. O nariz, ele é mais rápido que o nosso olho e que o nosso ouvido. Olha, alguma coisa está acontecendo aqui no meu meio ambiente. Alguém está entrando no meu meio ambiente. E é a mesma coisa com os animais.
né? A gente perdeu um pouquinho da sensibilidade do nariz conforme a gente foi evoluindo, mas a gente tem muito disso ainda. A mulher e o homem, eles marcam o território também, como eu falei. Qual que é o território? Só que a mulher e o homem, eles têm umas características diferentes. O macho e a fêmea. A fêmea, a mulher, ela tende a marcar o seu território para ela, é uma coisa mais centralizada. É a casa, são os filhos, é o marido, é as coisas ali dentro da casa, o companheiro. Então, ela tem uma tendência ao território mais centralizado. O homem que veio, a origem animal, ele já tem que tomar conta do seu território mais alargado, que é o quê? Que é o campo dele, o emprego, ele é mais preocupado com o emprego, com a função dele dentro da empresa, como trazer comida para sua casa. Então ele tem uma preocupação maior também para proteger a sua prole e a sua parceira. Então quando ele percebe que tem alguma coisa rondando a sua parceira, ele faz, o homem, ele funciona igual os animais irracionais. Naquele momento ele não percebe, mas até o odor, o cheiro já muda. Porque ele percebeu que está acontecendo alguma coisa, ele já começa a marcar o seu território. E o que acontece? Agora vamos passar a questão da infecção urinária. Então a infecção urinária é uma... Por que a pessoa, então, qual o sentido disso tudo? Por que a pessoa tem uma infecção urinária? Então a pessoa tem uma infecção urinária porque ela está tendo dificuldade para marcar o seu território. Então vamos entender como que isso funciona. Quando você, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo assim que já aconteceu uma história. Tinha uma menina que logo que ela casou, ela começou a ter muita infecção urinária. Então ela procurou ajuda e ela não entendia, porque ela vivia tomando antibiótico, ela estava tendo recaídas, né? E aí ela procurou a terapia para saber o que estava acontecendo com ela. Então, o que estava acontecendo com ela? Logo que ela casou, ela começou a ter essas crises de infecção urinária. Então, o que aconteceu? Antes dela casar, ela achava que ela não era dona do pedaço, que não era dona do território. Quem era o território? O marido. Então, ela via aquele marido assim, ele não é meu, né? Ele não é totalmente meu. E ela tinha essa dificuldade em considerar que ele era um território dela. Quando ela se casou, logo na lua de mel, ela começou a ter infecção de urinária, que é uma coisa muito comum da mulher ter uma infecção urinária logo na lua de mel. Por quê? Porque quando ela se casa, aquele território que é o marido passa a ser dela. E aí, o que acontece? Toda doença, ela só aparece quando você já passou o conflito da parte emocional na cabeça. Então, ela já tinha resolvido a questão emocional, que ela tinha muito medo de perder o marido, ela passou muito medo de perder esse marido, então ela vinha com esse conflito que ela tinha dificuldade de marcar o território dela, que ela achava incapaz de segurar esse marido, e quando ela se casou, ela falou, bem, agora ele já é meu, eu já conquistei ele, agora ele é meu. E aí, quando ela relaxou, começou a infecção urinária. Por que isso acontece? Porque quando a infecção, a doença, ela só aparece no momento que você já resolveu mentalmente a questão. Se você relaxa. Quando você está vivendo aquela questão, né, que dificuldade de manter o seu território, você acha que alguém vai tomar o teu território, você até vive esse conflito e o teu órgão já fica fragilizado. No caso, a bexiga já fica fragilizada. Então, mas quando que aparece a doença? Depois que está tudo relaxado. Porque na hora que você está vivendo esse conflito, você não pode, quando você está vivendo um conflito, você não pode relaxar. Porque você tem que lutar pelo teu ambiente ou fugir, né? Você tem que lutar ou fugir. Então, quando você está lutando ou fugindo, você não tem
tempo para sentir dor nem infecção. Nosso organismo é assim que funciona, você não tem tempo para sentir dor, para sentir uma infecção. Então, depois que passa, vem a infecção. Né? E qual o sentido biológico dessa infecção? É alargar, né? Aumentar o uréter, a passagem do xixi. Então, como ela tinha dificuldade em marcar território, ela deu ordem para o seu organismo para alargar o canal da bexiga, o canal do uréter, para poder marcar o seu território melhor. E aí, houve uma necrose durante o conflito que ela viveu, houve uma necrose, a morte de algumas células para alargar o canal. E quando ela resolveu tudo, quando ela já resolveu a questão do problema emocional dela, veio a infecção. Por que veio a infecção? Para restaurar. A infecção vem para restaurar esse tecido. Então, por isso que a doença só aparece depois que você já passou o seu conflito emocional. Porque é o momento que você vai restaurar o tecido. Então, a infecção, a inflamação, ela aparece quando você já relaxou, que você está tudo bem. Você já liberou, que você não está mais preocupada. Porque é o momento que você vai de cura. Então, você já entrou no processo de cura. Então, você não precisa mais se preocupar. Então, você vai só se autocurar. É a hora que aparece a doença. Agora, se você continua com sintomas recorrentes de infecção urinária ou incontinência urinária, é sinal que você viveu aquele conflito, medo de perder o seu território. Só que o que acontece? Você não conseguiu ainda relaxar. Você não conseguiu ainda passar por esse conflito. Tudo que você vive vai relembrando esse conflito. Às vezes você viveu um conflito de perda de território muito antes, né, na tua vida, alguma coisa que você viveu que você perdeu o teu território. E às vezes uma pessoa perde o seu território logo cedo, né? Tem que ser deixada, a mãe e o pai deixam com outras pessoas. Então ela vem com essas fragilidades emocionais de perda de território. Aí arruma alguém, ela tem medo de perder essa pessoa, esse namorado, ou o rapaz tem medo de perder a namorada, e vai fragilizando a bexiga, o canal da bexiga. E aí ela sempre está com infecção de urinária recorrente. Por quê? Porque toda vez que ela, como ela já teve uma perda e sofreu muito, o subconsciente dela está ligado. Então qualquer situação que ela perceba que ela pode perder o seu território, ela de novo entra num novo conflito. E aí vem a fase ativa e depois já vem de novo a infecção urinária. Então, sinal que se a pessoa tem uma infecção de urina muito recorrente, ou uma incontinência que não consegue ter cura, é sinal que ela está vivendo conflitos de território recorrentes por muito tempo. E ela não consegue sair disso. Então, se essa pessoa vive um conflito de urinário, né, de infecção urinária, começa a verificar isso. Por que você está se sentindo assim? Qual território teu que você está com medo de perder, de alguém invadir esse território, né? Outra coisa, a questão da medicação. Então, a pessoa começa a ter muita infecção urinária e ela começa a tomar muito remédio, né? É exatamente assim comigo. Depois de um abalo emocional vem alguma crise de dor física ou a doença. É bem isso. Qualquer doença acontece assim. Por que acontece assim? Porque no momento que você está vivendo o conflito, no momento que você está sentindo que você está sendo atacado emocionalmente, você não pode sentir dor e nem sentir nada. Você tem que fugir ou lutar. Então, nesse momento, você não tem infecção. A doença não aparece. A doença aparece no momento da cura, quando começa a inflamar para cicatrizar. Agora, se você continua nessa inflamação, é sinal que você está tendo recorrência do teu conflito. Você, de alguma maneira, seu subconsciente está voltando nessa história. Então, você precisa entender o que está acontecendo. Então, vamos pegar um exemplo. Filho, às vezes você tem um filho
né? Tem um filho, e esse filho, alguém está comandando a vida desse filho. Às vezes esse filho arrumou uma namorada e ela está comandando, e você está sentindo que está perdendo esse filho. E aí, quando você sente isso, você pode entrar no conflito de território. Tipo, estou perdendo meu território, perdendo meu filho. E aí você pode ter problema de infecção urinária. Isso, Marta, e o estresse contribui. Mas o que é o estresse? O estresse é quando você está em luta. É sinal que você está vivendo esse conflito, você está desesperada, porque alguém está tomando. Né? Alguém está tomando meu território. Então, o estresse, ele é a fase da luta. É aquele momento que você está estressada, que você está vivendo o conflito. Né? Por isso que o estresse ajuda, porque é o momento do conflito. Aí você fica ali, revivendo e sofrendo. Então, um filho, que é uma namorada, e você acha que vão tomar esse filho teu, aí a mãe, a mãe tem muita questão de ninho, né? Já entra na questão de infecção urinária, porque medo de perder o filho. O corpo da gente é o primeiro território. Então, o que acontece? Às vezes você tem um relacionamento ou uma relação sexual e aquilo lá não foi muito legal para você. Pode ocorrer uma infecção urinária. Porque o corpo é o território mais importante, mais íntimo da pessoa. E se as pessoas sentem-se invadida, que não foi legal para a pessoa, pode depois, quando a pessoa relaxar, começar a ter uma infecção urinária. Outra coisa, fazer um exame ginecológico. Às vezes a gente sempre faz, né, periodicamente, exame ginecológico. Eles também podem ser uma maneira de você sentir que seu território está sendo invadido, né, sem a tua permissão. Por mais que você se prepare psicologicamente, mas às vezes seu corpo não aceita isso tão normalmente. Outra coisa que pode acontecer de você ter infecção urinária é alguém, tipo assim, agressão às suas crenças. Você acredita em alguma coisa e chega alguém que quer contrariar você e mudar você de qualquer jeito. E você se sente assim, tipo, desrespeitada. Às vezes você não consegue responder a pessoa. Então essa pessoa sempre está ali perto de você e sempre está te desrespeitando. Está agredindo as suas crenças, aquilo que você acredita. Então, às vezes você acredita numa coisa e tem uma pessoa que sempre está falando. Então você sempre sente invadida no teu território, que seria as tuas crenças. Também pode, quando você relaxar, passar isso, você começar a ter as crises de infecção urinária. Outra coisa também é assédio, né? Problemas de assédio. Qualquer tipo de assédio também pode provocar infecções urinárias, porque é uma invasão no seu território. As crianças, elas sofrem muito com essa questão também de invasão de território. Por que as crianças geralmente às vezes parou de fazer xixi e volta a fazer xixi? Passa aquela fase, né, que a pessoa tem normalmente, que é biologicamente da criança fazer xixi, ela já parou e começa a fazer xixi na roupa de novo. Porque às vezes nasce um novo irmãozinho e ela acha que esse irmãozinho está invadindo o seu território, né? Então, como se fosse o irmãozinho estivesse invadindo o seu território. Também pode ser que ela tenha que dividir o seu quarto. Naquele quarto que era dela, ela tem que dividir com outra pessoa. Então, uma invasão de território. Às vezes ela começa a ir para a escola. Quando ela chega lá na escola, ela tem que dividir os seus brinquedos com outras crianças. E eu não sei se vocês sabem, mas a criança, ela só está preparada para dividir as coisas dela a partir dos 5 anos. Então, se ela tem que dividir as coisas antes desses 5 anos, é como se ela se sentisse invadida. Tomaram o meu território, tomaram algo de mim. E ela pode voltar a fazer xixi na roupa, né? Porque ela não consegue, ela acha que tomaram o espaço dela, acha que tomaram o brinquedo dela. Então, toda percepção de uma pessoa quando acha que está sendo invadida ou tomaram o seu território, ela pode vir a ter uma infecção urinária e também fazer xixi, escapar o xixi, né? Uma incontinência urinária, né? Porque está tudo relacionado com o seu território, com a marcação de território.
É, os idosos também, eles têm muito problema com incontinência urinária, né? E aí por quê? Por quê? Porque o idoso, com a idade, eles ficam muito na mão de outras pessoas. Outras pessoas têm que cuidar, têm que dar banho, tem que... pessoas que às vezes ele nem conhece. E aí ele acaba na mão de outras pessoas. E aí ele sente que seu corpo está sendo invadido. Aí começa a ter problemas seríssimos de incontinência urinária, né? Então, porque é como se o seu organismo tivesse sido invadido. A mulher, as mulheres geralmente, como eu falei, elas trazem isso como um tabu muito grande, né? A questão da incontinência urinária e a infecção. Mas é uma coisa que a gente precisa falar. E os homens também, porque hoje em dia é um tabu muito grande. Então, a incontinência urinária é a incapacidade de expulsar ou segurar alguém ou segurar algo no seu território. É a incapacidade de você controlar alguém, né, de mudar alguém. Às vezes uma pessoa que também às vezes é uma pessoa que gosta de comandar muitas pessoas, manda demais nas pessoas. E daí daqui a um pouco ela se sente que ela não é capaz de mais mandar nas pessoas. Então é como se ela não conseguisse marcar mais o seu território. E aí ela começa a ter mais incontinência, porque é como se afrouxasse ali para ela poder marcar mais seu território, né? E aí começa a ter incontinência urinária. Às vezes a pessoa finge que é muito boazinha, né? Não consegue marcar o seu território, e aí começa a ter problema de incontinência, porque o que? Ela não consegue marcar o teu território mais. E aí o organismo entendeu que precisa fazer com que ela marque mais seu território. Então existe essa incontinência, essa espessura maior do uréter. Então não tem mais aquela, não segura mais. O seu cérebro subconsciente é como se ela tivesse o tempo todo tendo que marcar o seu território. Oi, Marta. Vai ficar gravada assim, tá? Beijo. Então, por isso que às vezes a pessoa toma uma medicação uma vez, 2 vezes, 3 vezes, um monte de tempo e não consegue se curar. Porque ela não resolveu a sua questão emocional. Ela tem que resolver a questão emocional. O que faz com que ela precise marcar o seu território, né? O que está fazendo que ela está se sentindo impossibilitada de marcar o seu território? Deixa eu ver o que mais que falar. Tá. Uma coisa que eu queria falar assim, que às vezes a gente fala muito de incontinência urinária e infecção urinária, de marcar território, porque o xixi, esse xixi de marcar território, é um xixi mais forte, né, com cheiro mais forte e com incontrolável, porque é o nosso subconsciente que tá controlando toda essa situação. Então, geralmente o homem, quando ele sente que a sua parceira está sendo assediada por outro homem, ele pode sim desenvolver até uma incontinência urinária, porque ele sente que ele tem que marcar mais território, ou uma infecção de urina. Então, geralmente, quando ele percebe também que a mulher vai trabalhar num lugar que tem muitos homens, ele pode, às vezes inconsciente, não é que ele quer fazer isso, de forma subconsciente ou inconsciente. Oi, Marta, oi. Então, de maneira inconsciente, né, que ele percebe que a sua parceira está sendo, ele pode perder o território, então ele tem muito medo de perder o seu território. Sim, quando você entra uma marcação de território, pode sim. Por isso que às vezes o xixi tem um cheiro muito forte. Vocês já devem ter percebido isso. Quando você está com um pouco de infecção de urina, quando vocês começam a perceber que o xixi fica mais escuro e com um cheiro mais fétido, ele fica mais fétido, um cheiro mais forte. Quando eu gostaria de é uma coisa assim, interessante que a gente não percebe, mas acontece com o nosso organismo. Não é quando a gente vai, quando a gente, o ser humano é muito parecido com os animais. Aliás, nós somos animais, né? E muita coisa que acontece no nosso corpo, 95% não é racional, é irracional, é animal mesmo. Então, quando você sente perigo no teu ambiente, você vai perder o teu ambiente, você pode, não é só o xixi que muda de cheiro, que fica mais forte. Oi, Alex. Oi, Marta. Não é só o xixi. Sabia que a gente pode, o nosso cheiro, ele pode mudar? Ele pode ficar um cheiro mais forte?
Por que tem gente que tem um cheiro muito forte nas axilas o tempo todo? Porque a gente fala, porque não tomou banho, né? Não se lavou direito. Mas não é só isso. É porque essa pessoa, ela está constantemente querendo marcar o seu território. Então ela tem esse cheiro forte, né? Transpira esse cheiro forte para marcar o seu território. E às vezes axilas, né? Tem pessoas que falam, nossa, eu queria tratar, porque minhas axilas, eu tenho um cheiro muito forte. Você já deve ter ouvido isso falar muito. Tem muito a ver com marcação de território também. E não é só isso também. Às vezes os gases intestinais. Às vezes você, até o cheiro, ele fica mais forte dos seus gases intestinais para você marcar o território. Porque você chega lá e faz o cocô, o xixi, se tem um cheiro, é igual animal, ele faz o cocô lá na região dele para marcar o seu território. E o animal não pensa, é inconsciente. E nós também, nós também somos 95% animais irracionais. E às vezes o nosso cocô também tem esse cheiro mais forte. Porque é aquele momento que você está achando que você está sendo atacado. E aí é inconsciente, o teu metabolismo muda e você nem percebe. Aí você fica naquela adrenalina, às vezes a pressão aumenta. Quando você está se sentindo atacado no teu território, você não percebe, mas pode aumentar a glicemia do teu corpo, pode aumentar a sua pressão, pode aumentar os batimentos cardíacos, pode aumentar a velocidade da tua respiração. Aí você fala, eu estou muito ansioso. Ai, eu estou muito ansioso. Então a ansiedade nada mais é do que um conflito que você está vivendo. É um sintoma de algo que você está vivendo, que dá tudo isso. E quando você também está sendo atacado, que você sabe que você tem que fugir ou lutar para defender esse território, aí o cheiro teu pode mudar. E não é só o cheiro do xixi, mas o cheiro das tuas fezes, o cheiro dos teus gases. É muito interessante. Então, como você começa a produzir cheiros e você nem percebe isso, né? Porque você está marcando o seu território. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Então tem um cheiro diferente. Sim, a Marta perguntou e eu expliquei que não é só o xixi, que tem muito mais coisas que a gente muda e a gente não percebe. Outra coisa, o hálito. Às vezes tem pessoas que têm um hálito muito forte, né? Quando você chega assim, a pessoa vai falar aquele cheiro. Aí a pessoa fala, porque ela tem problema de estômago. Não é isso? Que a pessoa fala, o estômago dela não digere direito. É tudo uma história. Mas nunca foi comprovado nada disso. Porque a questão do hálito também é que a pessoa desenvolve isso com uma maneira de defesa. Não chega perto de mim porque eu fui atacado. Às vezes a pessoa sofreu um ataque até físico, um ataque emocional tão grande que ela desenvolve isso como uma defesa. Então não chega perto de mim. Então o cheiro da boca é para não chegar, porque ela talvez foi atacada, sentiu muito atacada, verbalmente ou fisicamente mesmo. Então é uma defesa do seu organismo, inconsciente. A gente pode mudar todo o metabolismo do nosso corpo de maneira inconsciente. E qual é o objetivo disso tudo? É a nossa sobrevivência, para nós sobrevivermos, né? Então é isso. E o pessoal tem alguma pergunta de algum fato, alguém que passou por isso, quer alguma dica, fazer alguma pergunta? Agora estou disponível para as perguntas. Se alguém já teve infecção, se alguém tem infecção urinária recorrente, então já entendeu que se você está vivendo esse momento de infecção, é sinal que você já relaxou um pouco o conflito. Agora, se é recorrente, é sinal que você está o tempo todo ainda está vivendo um conflito. Oi, Então, Marta, infecção urinária há 8 anos, então isso já não é mais. Alguém já deve ter falado para você que é uma questão emocional, né, Marta? Não é possível que alguém já não falou isso para você. Então, você é um conflito emocional de marcação de território. Você está se sentindo
invadida no seu território. Você não conseguiu marcar o teu território direito. Isso. E a sua bebê, estava com 8 meses, teve infecção urinária, achei muito estranho. Então, esse bebê, teu bebê com 8 meses, então é sinal. Olha, a criança, quando a criança nasce, geralmente uma tremenda invasão de território. A criança nasce, ela está quietinha na barriga da mãe, quentinha, e sai da barriga da mãe e vai para um mundo onde todo mundo introduz cano dentro dela e vai fazendo toda uma questão, invadindo o seu território principal, que é o seu corpo, e ela pode sentir aquilo como uma invasão de território. Agora tem que ver também se você não deixou essa criança, se você não colocou essa criança numa creche, né, no maternal. Tem que ver, porque às vezes a criança, quando vai para a creche, as crianças estão indo muito cedo para a creche, né? E aí elas sofrem um tremendo baque, uma tremenda invasão no seu território, porque chegando lá, o território não é outro, né? E tem todo mundo pegando ela, e ela sente que o território dela foi invadido, que ela perdeu o seu território, que ela perdeu o território que era dela, que ela está num território desconhecido. E aí ela tem que começar a ter infecção urinária para marcar esse novo território. Ela sente que ela precisa fazer marcação nesse novo território, porque ela perdeu o seu território. Então tem que ver se esse bebê foi para a creche, né? Tem que ver qual o conflito que ele viveu, né? E a questão da recorrência, se está recorrendo durante muito tempo, é sinal que a pessoa não resolveu o conflito original. E às vezes a pessoa vive um conflito original lá no início da sua infância, né? Lá no início, aliás, dentro do útero da sua mãe, vive um conflito original de invasão ao seu território, né? A mãe sente o corpo invadido e a criança sente como se fosse a mãe, aí nasce, aí vem sofrendo mais conflitos de invasão ao território. Às vezes tem que ir para a creche logo criancinha. E aí depois, na adolescência, acontece outros fatos que ela às vezes tem que dividir o seu quarto, ou às vezes tem um pai e uma mãe que são muito agressores, que quer comandar muito a vida dela, e ela se sente invadida, e vai fragilizando o órgão, que é o órgão que marca o território, que é a bexiga. E aí com o tempo, aí às vezes vem para um casamento, né? Às vezes um casamento que não é muito legal, que também ela não tem liberdade ela sai do território da casa dela, entra em outro território, que acaba às vezes modificando tudo, e não é aquilo, né? Ela não sente direito que aquilo é o território dela. Tem um caso de uma menina que quando ela casou, ela foi morar com o rapaz, a menina foi morar com a sogra. E a casa da sogra não era o território dela. E esse território, essa casa da sogra, é como se ela não tivesse direito nenhum. Ela não podia, não era dona daquilo ali. Então ela era mandada ali, ela não tinha direito a nada, aquilo lá não era o território dela. Aí se a gente não consegue lembrar dos fatos da infância. Então, se eu só acabar, depois eu vou falar com você, Marta. Então, aí quando ela resolveu que conseguiram uma casa, mudaram de casa, largou de morar com a sogra, conseguiram a casa, é a hora que veio a infecção. Porque, como eu disse, a infecção vem na hora que você já resolveu. Aí veio essa infecção, e ela teve essa infecção e demorou muito, porque ela sempre, tudo ela lembrava do tempo que ela sofreu lá na casa da sogra. A questão de território que ela viveu lá. Então, porque a doença só vem a hora que você resolveu o conflito. E apareceu essa infecção. E era uma infecção recorrente, ela não conseguia sair, né, dessa infecção. Aí até que a gente foi entender que ela tinha vivido essa questão de invasão do território durante 2 anos, 2 anos e pouco ela viveu com a sogra, né? E aí quando ela liberou, relaxou, começou as infecções. Aí a Marta perguntou se a gente não lembra desses
desses conflitos da infância. Geralmente a gente não lembra mesmo, porque a criança não lembra muitas coisas, mas você não lembra conscientemente, mas inconsciente ou no subconsciente está tudo gravado. Não passou nada despercebido. Tudo que você viveu está gravado na tua memória celular. Tudo. Então você pode não lembrar, mas o teu 95% lembra. Os 5% não, o consciente, mas os 95% lembra. Quando você não se lembra, a gente vê depois, que geralmente a pessoa viveu na infância e depois foi tendo outros conflitos, né? E não tem problema. Durante a terapia que a gente faz, mesmo você não tendo acesso a essas lembranças, mas o teu subconsciente tem, então existem técnicas que a gente acessa o subconsciente para fazer, trabalhar para você mudar essa percepção que você tinha. Porque você acha ainda que você está vivendo esse conflito, que você sofreu, que você está vivendo isso. Então tem que acessar o teu subconsciente para fazer uma releitura, para você rever essa situação que você viveu, que você não está mais vivendo hoje. Mas o teu subconsciente está preso lá, é como se ele estivesse vivendo. Porque, Marta, tem casos da pessoa nem ter vivido. Às vezes, existem memórias transgeracionais. Como eu sempre falo, existem memórias transgeracionais. Tem questões que quem viveu foi a avó, foi a bisavó, a tataravó. A gente tem lembranças transgeracionais que ficam gravadas na memória celular até a 5ª geração, voltando para trás. Então, às vezes, você traz um conflito de territorial, às vezes você... vamos pegar um exemplo, você tem descendência indígena, vamos pegar assim, você tem uma descendência indígena, e você foi, quando os teus antepassados moravam, teve uma invasão no seu território, e você foi forçada a sair, muitos morreram, e você traz isso na tua memória celular. É uma fragilidade que você traz. Invadir o seu território é uma fragilidade. Agora tem uma coisa muito maravilhosa, que a gente quando estuda descobri, que eu achei maravilhoso, que pela ciência epigenética, mesmo que você traga uma lembrança na tua memória celular, mesmo que você traga uma doença hereditária, que o médico fala, mesmo que você traga essa fragilidade, essa doença, não é ela que... você não vai adoecer dela. Você só vai adoecer dessa doença se você tiver um ambiente propício para isso. Se o teu ambiente fazer com que a tua memória volte lá. Então, a doença não vem da tua genética, mas sim do teu meio ambiente, de como você percebe esse meio ambiente. Então não é porque você não é fadado a morrer com uma doença que vem passando de família, de geração a geração. Não, minha família teve isso, então eu vou sofrer isso a vida toda. Aí você aceita aquilo como se fosse uma sentença de morte para você, uma sentença de vida. Não, eu vou sofrer a vida toda, não tem conserto, porque é hereditário. Mas não é assim. Quem vai decidir se essa doença vai se instalar no seu corpo, se essa doença vai progredir no seu corpo, é você. É o meio que você vai... É a maneira que você vai perceber o seu meio. Porque as doenças não são de origem genética. Tudo bem que você trouxe a fragilidade. Elas são de acordo com o seu meio ambiente. Aquilo que você vive no meio ambiente. Se você traz esse conflito de território, que você perdeu o território, a família, toda a tua gerações passadas tem problema de incontinência urinária ou de infecção urinárias recorrentes, sinal que você tem esse conflito dentro de você. Mas não é porque você trouxe na tua memória celular que você vai ser fadada. Não, eu tenho isso mesmo. Aí vive a vida toda tomando remédio, aceitando isso como se fosse uma sentença. E isso... ela acontece por causa da percepção do teu meio ambiente. Então, e 98% das nossas doenças, elas são de origem emocional. A hora que você descobre qual o conflito, você resolve.
Eu não, ô Dina, não falei. A Dina perguntou, boa noite. Em alguma das suas lives você já falou sobre endometriose? Não falei sobre endometriose. Mas endometriose já é um outro conflito. Já tem a ver com outra origem. Não é questão de marcação de território. Já tem mais uma questão de ninho. Porque o útero da mulher, ela é o ninho, né? Ela é um ninho, é como se fosse um ninho. Então, tá muito relacionado com questão de filhos e mãe. Com filho e mãe. Então, são conflitos que você viveu relacionados com filhos e mães. Geralmente, perda de filhos, ou um aborto, ou algo que você considerava como filho para você, uma perda que você teve muito grande. E é conflito de vida ou morte. A endometriose está muito relacionada com questão de vida ou de morte. Tá? Você não conseguiu gerar um filho, não conseguiu segurar um filho, né? Às vezes é questão do filho estar dentro do teu útero ainda, mas às vezes o teu filho está fora, né? Você não conseguiu, mesmo assim a mulher acha que o filho sempre ele faz parte do seu ninho, e o útero é um ninho. Então, mesmo às vezes a mulher sofre com a perda de um filho e ela tem problema no útero, mas vem porque para ela o útero é um ninho, né? É a maneira dela ficar ali, dela cuidar, né? Qual é a diferença entre incontinência e infecção urinária? Qual a diferença? Os dois estão relacionados com marcação de território. A incontinência é aquela pessoa que ela não conseguiu marcar o seu território. É uma pessoa que gostava de comandar muito. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que às vezes gosta de comandar muito, mandar muito. E chega um momento que ela percebeu que não conseguiu tomar mais o território, não consegue comandar. Daí o uréter fica flácido, né? Porque a tua mente manda a ordem para o teu uréter para ele ficar mais flácido para poder passar o líquido da urina. E é aí que acontece, porque fica mais flácido e você não consegue mais segurar a urina. E também tem a questão do nosso, como eu falei lá no início, que nós temos dois esfíncter, né? E o primeiro, o esfíncter de cima, ele é comandado pelo cérebro reptiliano. É o nosso cérebro subconsciente. Então, você não controla. A hora que você sente invadida, que você não conseguiu marcar o território, vem a incontinência urinária. Então, você tem incontinência urinária porque você também não consegue marcar o seu território. Então, o teu organismo dá ordem para você o tempo todo ficar marcando o território. E aí você tem essa incontinência, não consegue segurar. Nem conscientemente, nem às vezes inconsciente. Às vezes você tenta segurar consciente e não consegue, porque quem está mandando é o inconsciente. Você tem que marcar o território, você tem que marcar o território. Então você fica com incontinência, não consegue segurar mais o xixi, para poder ficar marcando esse território, né? E acontece com criança, né? Faz xixi na cama, essas coisas tudo tem muito a ver com isso, com idade, e não tem idade para isso, né? Porque tem gente bem jovem que tem incontinência, né? Então você começa a perceber o que aconteceu referente com marcação no território que você tem essa incontinência urinária. E a infecção urinária também é marcação de território. Só que, como eu falei, a infecção urinária ela vem depois que você relaxa. Você perdeu o seu território, você sofreu muito, né? Você lutou que nem uma pessoa, um louco, né? Para defender o seu território. E aí você passou, relaxou, falou, não, agora meu território já está de bem. Aí vem a infecção urinária. A infecção urinária, por quê? Porque durante a luta, houve uma necrose ali do uréter, né? Então, mesmo sentido biológico. O teu organismo, a tua mente pediu para haver uma necrose ali no canal para dar mais xixi. Para o xixi passar mais fácil. Para poder a urina passar mais fácil para você marcar. A hora que você relaxou, que passou tudo, aí vem a infecção. Porque daí tem que refazer esses tecidos. E para refazer um tecido, o que acontece? Vem a infecção. Quando você se corta para refazer o tecido, não tem que infeccionar tudo, aí vem febre, aí vem dor, aí vem tudo. É assim, porque quando você está em luta, você não pode ter dor nem infecção. Então a infecção urinária vem depois, quando você relaxa. Para refazer esse tecido do uréter da tua bexiga, que
que foi necrosado durante a fase ativa. Durante a luta tua foi necrosado, para passar mais xixi. E quando você passa, vem a infecção para restaurar esse canal. Aí é a infecção urinária. Agora, incontinência não. Incontinência é uma flacidez que o organismo também manda para ter essa flacidez, para você estar marcando o tempo todo. Marcando o território. Alguém está tomando o teu território. Cuidado. Então, e você não tem controle. Porque é emocional. Então, se você não resolve a questão emocional, você não consegue resolver a tua incontinência urinária. E se você tem infecção urinária, como eu disse, recorrente, você também tem que resolver algo emocional. Sinal que você está presa aí nessa cura. Não consegue resolver, não consegue sair desse estado de cura. Você sempre está infeccionando. Você está relembrando o que você passou. Aí você continua na infecção, tentando restaurar o tempo todo. Então você está preso ainda numa... Deu para entender, Marta? Deu para entender, Marta? Oi, Lu. Oi, Karina. Então, gente, a gente tem que parar a pensar que o nosso organismo, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. E nada acontece no nosso organismo sem que nós demos ordem para isso. Ou você está dando ordem consciente, ou você está dando ordem de forma subconsciente, inconsciente. Mas quem dá ordem para o seu corpo é você. Se ele está adoecendo, a gente tem que entender qual o sentido biológico. Por que está tendo essa infecção? Ah, essa infecção está tendo porque tem que alargar o canal do meu uréter para passar o líquido. Aí depois que necrosa, vem a infecção para restaurar. Ah, eu estou tendo incontinência urinária porque eu recebi uma ordem que eu tenho que marcar meu território. Então, ficou mais laceado para o líquido passar e eu poder marcar toda a região. Então, Marta, se você tiver ou conhecer alguém que está com incontinência urinária, infecção de urinária recorrente, tem que procurar ajuda de terapia e emocional. Porque senão a pessoa não consegue sair disso. Às vezes até sai, mas às vezes demora muito. E se você começar a demorar muito, a pessoa começar a demorar muito para pedir ajuda emocional, aí que acontece? O tecido ele fica muito machucado, deteriorado. E aí é difícil você voltar ao normal. Aí fica mais complicado a tua mente resolver tudo isso. Então, quanto antes você buscar ajuda, seria interessante. Para não ter o teu tecido não ficar tão machucado, tão estragado, né? Falando bem claro. Vou agendar um horário com vocês, estou me organizando aqui. Só que às vezes a gente fica, isso eu falo, às vezes a gente fica atrás de médico, tomando remédio. Aliás, médico, se você está com uma infecção, você tem que ir atrás mesmo, não tem como não ir. Mas o que eu falo? Você tem que procurar se curar mentalmente para você deixar esses remédios. Às vezes a gente tem um gasto muito grande com remédio. A gente fica uma vida tomando remédio, né? E às vezes você fala, não tem condições. Mas às vezes você gasta tanto com remédio que às vezes se você gastasse com uma sessão de terapia e pudesse resolver tudo isso, além de você ficar melhor, saudável, ainda você economizava a questão financeira, né? Mas é que a gente tem essa dificuldade de acreditar que nós temos o poder. E nós temos. O nosso corpo ele é super inteligente. Ele funciona tudo corretamente. Tudo corretamente. Nada acontece no nosso corpo se não formos nós que demos ordem. Claro, eu não estou falando de um acidente. Você vai lá, cai e quebra uma perna. Sim, foi um acidente. Mas se aparecer tipo uma ferida na tua perna, e aquela ferida é recorrente, é algo emocional. Você pode ir atrás e tentar resolver. Porque se você ficar só no médico, o médico ele ajuda muito com remédio, cirurgia. A medicina convencional é maravilhosa. Maravilhosa. Só que tem momentos que eu sei, porque eu fui uma pessoa que eu estive em consultórios médicos, em mesas de cirurgia, muitas vezes. E aí os médicos falavam, Alzira, você tem que procurar ajuda emocional. Mesmo os médicos falavam isso para mim.
E eu discutia com eles. E eu entendo, porque eu batia a boca, eu dizia, eu não vou, porque se isso aqui não é... Não acreditava nisso, não achava que... Eu achava que era tudo físico, que não tinha nada a ver com as nossas emoções, com a nossa mente, né? E daí quando eu comecei a perceber isso, que a nossa mente comanda cada célula do teu corpo, nada acontece no teu corpo se não for você que comanda. Ou você comanda de maneira consciente, ou você comanda de maneira subconsciente. Mas quem comanda é você. E como eu falei, 5% é consciente. 95% é inconsciente. Porque é sobrevivência. Sobrevivência. Nós temos, a única função do nosso corpo é sobreviver. Então, a respiração, o coração batendo, o sangue circulando, a gente se mexendo, a gente falando. Olha quanta coisa trabalhando. E não tem como ser consciente isso. Então, 95% é inconsciente. E ele vai fazer de tudo para você sobreviver. Então, quando você tem a gente não fala que é uma doença, a gente fala que é um programa de sobrevivência. Quando aparece uma doença no seu corpo, é um programa de sobrevivência. Foi a maneira que teu corpo tá mostrando para você que tem algo que não está legal com você. Ó, tá acontecendo isso, não tá legal. E se é recorrente, não tá legal mesmo. Porque é normal você passar por conflito. Você passa por um conflito, resolve esse conflito e passa. A doença passa. Às vezes você tem uma gripe e ela passa normalmente. Porque você passou no conflito, passou o conflito, resolveu o conflito, veio a infecção e passou. Agora, quando é recorrente, aí é sinal que você está com um problema emocional, você viveu algo muito inesperado e traumático para você e você não conseguiu passar a fase de cura. Você está preso na fase de cura, você está infeccionando, né, o tempo todo. Mais alguma pergunta? Oi, Roseli. Oi, Flávio. Oi, Danilo. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui comigo. Alguma pergunta? Pode ser de qualquer assunto. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Estou aqui para ajudar vocês. Pessoal, não deixe de procurar ajuda emocional, terapia. Gente, não deixe. Vocês têm que procurar a medicina convencional, tomar os remédios quando a coisa já está grave. Mas você procura ajuda, porque daí vai ajudar a tua questão emocional, resolver essa doença, esse sintoma lá na raiz, porque senão você vai ficar tomando remédio a vida toda. E tem gente que escolhe tomar remédio a vida toda e não procura, né, ajuda emocional. Né? Oi, linda. Oi, Danilo. Então, gente, mais alguma pergunta? Então, eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta MPC, eu trabalho com autocuras, eu atendo muita gente. E é maravilhoso quando a gente recebe um feedback, um depoimento de uma pessoa que se curou, e eu recebo vários. E o maior feedback que eu tenho sou eu mesma, porque eu vim de uma doença degenerativa. E hoje vai quase 3 anos, mais de 3 anos que eu não tomo mais nenhum remédio para isso, nem para nada mais, faz muito tempo que eu não tomo remédio. Às vezes você toma remédio com uma dorzinha, mas é como que eu falo, você passa rápido, né? Agora, se você ficar ali patinando, é sinal que você não conseguiu resolver. É normal ter sintomas, ter umas doenças, mas aí ela tem que acontecer e ir embora. Agora, se ficar ali patinando, não vai, então é sinal que... Andressa, pressão alta. A pressão alta, ela não chega a ser uma doença, ela é um sintoma. É sinal que você está vivendo algo, e você está vivendo algo que faz com que você precise aumentar a tua pressão para você lutar ou fugir. Então é algo que está te incomodando tanto, que você tem que estar o tempo todo lutando. É como se você estivesse numa luta, então a tua pressão vai subir. Às vezes você tem diabetes, açúcar no sangue, porque você tem que lutar. Às vezes você começa a ter ansiedade, falta de ar, porque você tem que estar ali lutando. Então, a pressão alta, ela é um sintoma de algo que você está vivendo nesse momento, algo inesperado e traumático, que está te incomodando demais. É como se você tivesse que estar
Você está acelerada, porque tem algo que você está vivendo e você precisa estar alerta o tempo todo, porque senão vem um bicho lá fora e te pega. Vem um mal lá e te pega. Então você tem que estar em alerta. E a pressão alta é sinal que você está, ó, na luta. Porque quando você começa a correr de alguém, quando você começa a correr fisicamente de alguém, a tua pressão sobe. O teu sangue trabalha, o teu coração bate mais rápido. Há toda uma mudança, né? Adrenalina. Com certeza você está acelerada porque você está vivendo algo. A pressão alta é só um sinal que você está vivendo algo que está te incomodando demais. E pode ser que você não tenha só a pressão alta, não. Você tem que ver que às vezes os sintomas vão aumentando, ansiedade, colesterol, triglicerídeos, né, essas coisas tudo. Porque você tem que ter energia, porque você está lutando. Entendeu? Falaram da acne. A acne, se ela for profunda, e for no rosto, então é algo que você viveu na tua cara. Foi um ataque à tua integridade. Não é só superficial, porque a acne, ela ataca a derme. Então é algo que você viveu que atacou a sua integridade. Pode ser uma coisa real, que você tenha vivido, né? Um tapa, ou um tapa mesmo, ou você bateu o rosto em algum lugar, alguma coisa, e pode ser uma coisa imaginária. Algo tipo assim, alguém te ofendeu, te humilhou, e foi como se fosse um ataque à sua integridade, né? Foi um tapa na cara que você levou. E foi muito forte, porque a acne, ela ataca não só o superficial, ela ataca a derme, né? A mais embaixo. Então, é algo que você teve que dar a cara para bater. E se você persiste nessa acne, é sinal que você está preso nesse conflito ainda. É sinal que você está vivendo esse conflito. Deu a cara para bater. Ou bateram na sua cara se você quiser. Pode ser de maneira real, levou mesmo tapa, ou pode ser virtual. É como se você tivesse levado, né? Uma coisa inesperada que veio de frente, nossa, você não esperava aquilo. Nossa, você fala, nossa, eu não esperava, como foi na minha cara e eu nem vi. Ou um ataque à sua integridade, alguém ficar falando mal de você, te denigrindo, né? Bruxismo, ó, para que servem nossos dentes? Os animais, a gente tem que comparar com os animais. Para que serve coque family, eu não sei teu nome, só tá ali coque. Então, o bruxismo, para que serve nossos dentes? Para morder. O animal usa o dente para quê? Para morder, para lutar, né? Para defender o seu território, né? Então, se você tem bruxismo, é sinal que você está vivendo algo, você está rangendo os dentes. Então, quando o animal range os dentes? Quando ele está com muita raiva, né? Ele está com muita raiva, ele quer atacar, ele quer lutar. Então, é sinal que você está vivendo algo que está te incomodando demais, que você está rangendo os dentes, você não está conseguindo falar, mas te está magoando demais. Você está vivendo. Então, se você está persistindo no bruxismo, que você tem há muito tempo, é sinal que você está vivendo esse conflito ainda, que você não conseguiu se livrar. Então, você quer morder, você quer se defender, você quer atacar, né? Mas você não consegue, então você fica rangendo os dentes, né? E você tá vivendo esse conflito, porque você tá preso nesse conflito. E às vezes é algo que você viveu lá na infância, lá no útero da mãe, transgeracional ou na adolescência. Então a gente tem que fazer toda uma datação, né? Ver quando tudo começou para poder resolver isso. Mas alguém perguntou ali e acabou passando. Eu não vi. Eu vi do bruxismo, de outra pergunta, e passou e eu não consegui ver. Senão, então, se tem bruxismo, tem um conflito aí. Eu quero morder alguém, eu tô querendo pegar alguém, eu vou arrancar um pedaço, tipo assim. E aí você não pode morder, você fica rangendo os dentes, né? E se você continua, é sinal que você está neste conflito, vivendo ele. Né? Então precisa descobrir, porque senão, ao que você descobrir, os dentes já foram todos embora, né?
O roer unhas é muito parecido com o bruxismo. Roer unhas também vem aqui. Para que servem nossas unhas? Os animais, para que servem? Para agarrar, para segurar, para prender, para lutar, né? Quando você rói as suas unhas, é sinal que você não está conseguindo defender o seu território, né? Então você rói as unhas porque você acha que as suas unhas nem tem mais sentido para você. Ah, eu não consegui defender meu território. Então tem muito a ver com isso. Eu não consegui lutar pelo meu território. Então eles não têm mais validade para mim. Eu não consegui segurar o que é meu. Era meu e eu perdi. Então é muito parecido com o bruxismo. Então é como se você estivesse ali roendo as unhas, tipo assim, eu não consegui segurar, então eu vou roer minhas unhas, né? Porque elas não me serviram para nada, né? Então a gente tem que descobrir que conflito que a pessoa viveu e ela está vivendo ainda, que ele está vivendo esse conflito, né? Ou ele está vivendo, ou é algo de agora, alguns dias, ou pode ser algo mais antigo, né? Isso, defender o seu território. Talvez não está conseguindo defender. Como que é teu nome? Coque Family? Como que é seu nome? Apneia. Apneia é ronco, né? Tem muito a ver com a parte respiratória. E parte respiratória é questão vital para nós. É questão vital, né? Respiração é vital. Então, quem tem problema de apneia, ela vive um conflito de vida ou morte. É sinal que ela viveu algo que... Oi, Cleo. Agora sim. Então, Cleo. Então é bem isso mesmo. Obrigada, Dina, pela participação. Obrigada. Então, a apneia tem muito a ver com a questão de conflitos de vida ou morte. Foi algo que você sofreu, que você sofreu perigo de morte, né? Que você podia ter morrido. Então você tem essa... E geralmente as apneias são à noite, né? Então geralmente são conflitos que aconteceram no período da noite, quando você estava, às vezes, né, dormindo. Então a gente tem que ver qual o conflito que você viveu relacionado com respiração, né? Questão... Porque tem que ver com vida ou morte. Ou pode ser você que viveu, ou pode ser alguém que você gostava muito, um filho, uma mãe, um pai, né? Algo que você gostava demais, que foi. Ou pode ser uma morte, né? Ou pode ser separação. Porque para o nosso subconsciente, a morte e a separação, ela tem o mesmo sentido. Alguém morreu e alguém se separou de você, que você gosta muito, você vai ter os mesmos sintomas de luto. Vai sofrer, aquilo lá vai doer como se fosse um luto. Tá? Vai doer como se fosse um luto. Então, pode ser que a pessoa que tem problema de apneia, ela teve um problema de separação, né? Se sentiu abandonada, separada, né? Ou pode ser também que ela viveu um conflito relacionado com morte. Ou ela tentou ela sofreu esse conflito, ou alguém perto dela tenha sofrido. Ou ela não conseguiu salvar alguém, né? Mas ela está envolvida ali. Minha filha tem apneia. Então você, Lenix, quem que é? Como que é teu nome, Brasil? Lenix Brasil. Minha filha tem apneia, então tem que ver. Talvez ela sentiu isso lá quando ela estava dentro da barriga tua, na primeira infância. Às vezes quando ela nasceu, tem que ver às vezes a questão do parto, né? Que as pessoas, a criança, o parto para a criança já é uma separação traumática, porque arranca da sua mãe, né? E geralmente as cesarianas, ela ainda é mais ainda, porque não chegou, ainda não está naquele momento ainda, né? Não é uma coisa natural, é uma coisa que vem antes, que a pessoa vai lá e tira. Aí às vezes eu também tenho que ver, Lenix, se a criança, questão de incubadora, então tem que ver muito. Então a gente, o que eu quero falar para vocês é que se você tem uma doença recorrente que te incomoda, procure uma terapia. E eu tô aqui para te ajudar. E tenho ótimos resultados maravilhosos que me fazem, cada dia que eu atendo, e essas lives que eu faço aqui, é para minha autocura, porque toda vez que eu faço uma live,
eu vou me autocurando. Porque eu sei que é verdade, porque aconteceu comigo. Se eu não tivesse testado em mim esse método, se eu não tivesse testado e visto que dá certo, seria difícil. Eu não teria, não acreditaria, né? Mas a gente, e quando você percebe que é verdade, que a maioria dos sintomas da gente é emocional, a gente começa a se curar mais ainda, né? Que nós temos o poder. É bíblico, na Bíblia, é espiritual, é físico, é mental, é tudo. Em todos os lugares que a gente entra, até os médicos, a medicina convencional, ela já fala. Cheguei atrasado e falei para mim sobre incontinência urinária. Vai ficar gravada, tá, o Cleo? A live ficar gravada, mas incontinência urinária tem muito a ver com dificuldade para você se defender o seu território. Impotência para defender o seu território. Teu território pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser um marido, pode ser algo que você gosta muito, pode ser um objeto, tá? Pode ser um cachorro, um território, uma coisa que você sofreu muito, que você não conseguiu marcar o seu território, que você não conseguiu segurar o seu território. Não tem como, não tem como. Como que é teu nome, Lenix Brasil? Como que é seu nome? Não tem como não acreditar, porque a hora que você vai e o médico fala, olha, eu já fiz tudo, agora de agora para frente eu não posso fazer mais nada. E aí você fica, meu Deus, com quem que eu vou? Aí você, quando você descobre que tem essa possibilidade de você se autocurar, é maravilhoso. Né? Aí tem pelo menos é uma possibilidade, você já não tinha mais nenhuma possibilidade, agora você tem uma. Aí você vai correr atrás, foi o que aconteceu comigo, correr atrás e tentar entender como que o nosso cérebro funciona pela neurociência, como que nós, pela epigenética, como que a nossa genética funciona. Ela não é só hereditária, não é hereditário, não é isso que vai definir o que você é, não é só isso, tem muito mais coisa para definir. Né? Daí você vai estudar física quântica, que nós somos pura energia, nós somos matéria, matéria é pura energia, então nós somos energia. Então nós passamos energia e recebemos energia, e nós fazemos parte de tudo isso. Então tudo que eu passo, eu recebo. E daí a gente vai estudar a medicina germânica, que é o carro-chefe, que fala que toda doença vem de um conflito emocional que você viveu. Vem de um conflito biológico que você viveu. Né? Então é muito interessante. Isso. Então, essa hereditária é somente 20%? Sim, mas o Bruce Lipton, ele é um cara estudado, né? Ele que estuda bastante a questão da epigenética, ele já até, eu não sei se ele já faleceu, é a questão da epigenética, ele fala, não é a genética, ele fala, não é a genética sua besta, ele fala assim, não é a genética sua besta, é o meio ambiente que te adoece. Ele fala desse jeito. Ele explica, e alguém fala, não sei o que, ele fala, não é a genética, não é o que você traz. Você traz o teu caderninho lá escrito, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Aí você pega aquele caderninho, mas você só vai seguir a receitinha lá, se você quiser. Mas se você não, eu não quero isso aqui, eu quero outra coisa. Daí você não vai usar. Então vai depender do teu meio ambiente. A percepção do teu meio ambiente. Como que você vive esse meio ambiente? Como que você sente esse meio ambiente? Então, mais que tudo, é o teu meio ambiente. Epigenética. Isso, Cléo, dá uma olhada. Você vai... Bruce Lipton. É muito interessante. Bruce Lipton. Ele que fala bastante questão da epigenética. Aí é muito interessante. Fala bastante sobre memória celular, como que as nossas células guardam as memórias. E que mesmo estando tudo dentro de nós, todas as coisas boas, coisas ruins, as lembranças dos nossos antepassados, que é a nossa genética, mesmo tendo tudo isso, eu posso ativar ou desativar o gene. Se eu tenho um gene ruim, um gene tipo assim do câncer urinário, da bexiga, eu posso ativar ou desativar. Como que eu faço isso? De acordo com como eu vivo o meu mundo.
De acordo com como eu vivo esse mundo, conforme eu vivo esse mundo, eu posso ativar realmente ter esse câncer, ou simplesmente eu não ter. Falar, não, eu não tenho. E o meu, vivendo esse meio ambiente que eu estou de uma maneira mais leve, sem querer, sem ficar remoendo, sem ficar se vitimizando, ficar sofrendo por coisas que já passaram há tanto tempo, né? Eu sempre falo, às vezes você sofre por coisas que já aconteceram há 20 anos, 30, 40, 50, né? Às vezes a pessoa que você tinha raiva já até morreu, você está aqui sofrendo ainda, né? Então a gente não deixar de se vitimizar, assumir as consequências da nossa vida, perdoar mais, né? Perdoar bastante, perdoar a gente, que a gente às vezes não se perdoa. Parar de colocar culpa no outro, né? Ah, acontece comigo. Ah, eu tenho isso por causa da minha genética. Para. Você consegue dar os comandos para sua. Isso é científico, você consegue dar comando. E existem ferramentas, existem ferramentas, exercícios e práticas para você fazer isso. Oi, agora eu vou sair. Oi, Alessandra. Oi, Maria. Eu vou sair, tá? Auto perdão. Isso. Às vezes você se culpa, né? Às vezes você aconteceu alguma coisa lá na tua infância. Às vezes eu atendo muitas pessoas, mulheres com problemas de agressões sexuais, e elas se culpam, elas se acham culpadas. E aí ela traz, além de tudo que passou, ainda traz essa culpa. Elas se culpam. E aí vai trazendo os problemas seríssimos a vida toda. Então elas têm que se perdoar também, ver que a culpa não é delas, né? Então tem todo um trabalho, exercício mental para isso. Gente, eu vou sair agora. Muito obrigada por vocês estarem comigo. Se precisar de ajuda, se precisar de uma terapia, não deixe para depois. Não deixe, porque quanto mais tempo deixa, mais fica difícil você conseguir recuperar o tecido destruído. Porque durante o conflito você vai destruindo o tecido. Vai destruindo o tecido no teu físico. Aí depois, às vezes você entra na fase de cura, aí você vai regenerar, mas às vezes não consegue regenerar tudo, porque é tipo uma pessoa que tem problema de degeneração dos ossos, ela sofreu às vezes esses conflitos durante 30, 40, 50 anos. Houve uma degeneração muito grande. Aí ela tá ali, né? Degenerando. Aí quando ela entra na cura, ela se cura, mas aí às vezes ela não consegue toda a restauração, né? Por quê? Porque houve uma degeneração muito grande. E há muito tempo. Então, às vezes a pessoa não consegue resolver mais. Então, quanto antes a pessoa perceber o conflito já e ver que a doença é recorrente, não consegue, procurar ajuda para poder resolver o mais rápido possível. Para não ter uma degradação do tecido muito grande, porque depois fica difícil a regeneração disso tudo. A reconstrução das nossas células. Então tá, gente, obrigada por hoje, foi muito bom estar com vocês. Aí, semana que vem, quinta-feira, eu tô aqui de novo. Quem quiser pode me procurar depois, e se tiver alguma dúvida, também pode deixar, semana que vem vai ter outra live, vai ter outro assunto, a gente pode tirar outras dúvidas. Beijo, até a próxima, obrigada, tá? Tchau, tchau.